Beleza, Ana. Obrigado aí, Ana. Boa noite, pessoal. E seja muito bem-vindo. Deixa eu só aumentar minha tela aqui. Só confirma aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo. Ana, se tiver como verificar se o pessoal respondeu, que eu vou fechar aqui a tela do GoToWeb, né? Opa, Renan, o Rafael estava com um áudio. Isso aí. O áudio dele tá ok agora. Então, Ótimo. Ninguém mais comentou, assim, beleza. acho que tá todo Então mundo vamos lá. ouvindo. Fica à vontade aí, Renan. Sim. Não, então vamos começar, né? Só minimizar aqui. Vou aumentar a tela e... Bom, pessoal, muito bem-vindos aí a mais uma turma do curso Crie Seu Primeiro App, segunda turma. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar aqui rápido sobre mim, como a Ana já mencionou, eu sou instrutor do curso do Crie Seu Primeiro App, assim como os outros cursos têm seus respectivos instrutores, por exemplo, o curso do Swift em 4 semanas tem o Fábio, a Suemar do curso de Android e assim por diante. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem trazer para mim, podem ir no Facebook, que os outros alunos também vão estar dispostos a ajudar. E quem sou eu? Bom, não tem muito o que falar de mim. Hoje o foco é Swift, então só vou falar aqui rapidamente sobre mim. Não sei se vocês chegaram a ler no perfil, eu sou estudante de Ciência da Computação numa faculdade aqui no Rio de Janeiro, a UESA. Estou indo para o sexto período agora. E assim como todo aluno de graduação, você tem aquela ilusão de que você vai conseguir completar o curso em 4 anos. Mas não se engane, eu, por exemplo, deveria completar no ano seguinte. Ainda vou levar mais tempo, mas isso às vezes não é porque eu reprovei, é por causa de falta de professor, essas coisas. Então, uma dica aí para quem está fazendo faculdade ou entrou na graduação achando que ia completar em 4 anos, vocês não vão completar, sinto muito. Acontece com todo mundo. Então é mais ou menos isso, pessoal, sobre mim. Não tem nada demais. Eu quero falar de Swift hoje. E vamos seguir aqui agora, porque eu quero saber um pouco de vocês. Para isso, a gente preparou um poll, que é uma votação, e preparamos algumas perguntas para saber algumas coisas sobre vocês. Ana, tem como você lançar o poll aí para o pessoal? Sim, aqui apareceu. Minha tela fechou e apareceu aí para vocês. Primeiro, perguntando quanto vocês sabem de programação. Isso é importante a gente saber, porque tem aquela história de que cada aluno aprende de uma forma diferente. Cada aluno tem uma facilidade para aprender diferente do outro. Então, a gente procura fazer essas perguntas logo no início para conseguir traçar o perfil de cada um. Nós, por exemplo, chegarmos no Facebook quando vocês trouxerem alguma dúvida e sabemos exatamente como passar a resposta para vocês ou tentar guiar por qual caminho vocês devem seguir. Bom, não sei se eu consigo ver o progresso aqui do lado, deixa eu dar uma olhada. Opa, Renan, olha, a maioria tem conhecimento básico, Uhum. mais pro básico, tá? Ah, sim, maravilha. E tem mais umzinho aí que a Ana vai lançar, que nada mais é do que qual o motivo de vocês terem entrado nesse curso, né, para desenvolver apps. A gente quer saber se vocês querem desenvolver para, por exemplo, vocês trabalham para alguma empresa e quer desenvolver um app para essa empresa, se é para uso particular, para publicar na App Store e tentar ganhar uma graninha, alguma coisa assim. Vamos ver. Opa, Renan, temos aqui que a Sim, maioria está mais tendendo para o empreendedorismo. Então, empreendedorismo, maravilha, acho que o povo tem maneiro. ideias de apps aí para construir, isso é bem legal, né? A gente vê que uma parcela bem grande dos nossos alunos tem
essa vontade de empreender, já tem uma ideia. Então, Sim, porque a parte principal é você ter a ideia. Depois desenvolver ela com as ferramentas que a Apple disponibiliza não é complicado. Certo, então vamos lá. Voltar aqui, deixa eu só fechar aqui a outra tela. Tá, então, eu não sei se vocês chegaram a receber um e-mail que mostrava como vocês tinham que preparar o Mac. Eu queria saber que quem já preparou o Mac, setou o ambiente de desenvolvimento, Xcode, já está tudo prontinho, rodando aí. De preferência o Xcode que estava disponível para baixar pela App Store. É esse daqui, que está aqui embaixo. Vou abrir aqui só para vocês verem, o 6.4. Quero saber quem já baixou. Pode mandar na aba de questions que eu estou conseguindo visualizar aqui agora. opa, Renato, temos uma outra perguntinha aí para o pessoal. Então, contem para gente Ah, como é sim, que está o calma aí, que eu fechei ambiente sem querer. de desenvolvimento. Não, tranquilo. Eu reativo aqui. Deixa eu ver se eu Ah, consigo. não, reativa aí, aqui eu não Ih, consigo. deixa eu ver. Foi. Foi, foi. Ah, não, e aparece o resultado. Acho que não tem como reabrir. Eu fui clicar aqui para fechar, Ah, fechei o por isso post. está zerado, né? Mas manda, mas pessoal, manda na aba de Tranquilo, questions. tranquilo. Então, pessoal, Manda quem aí, já sim. instalou o Xcode, quem já está com o computador pronto aí para começar a programar, que teve a gente divulgou por e-mail um post, né, que Uhum. ensinava como fazer o É, setup do mas esse computador. daqui, pessoal, Mostra aí, Renan. vocês conseguem ver? Seria essencial isso, porque na metade da aula de hoje já começam algumas apresentações práticas, então seria legal se vocês pudessem, junto com a gente aqui, estar fazendo o que eu estivesse fazendo e aí desse um erro diferente, vocês compartilhassem, ou eu abrisse a tela de vocês para vocês mostrarem também. Mais ou menos esse post aqui, pessoal, na verdade é esse post, que a Ana mandou por e-mail para vocês. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu. Sim, Rafael, acho que está tudo instalado. Sim, Rafael, você tem o Xcode 6.4? 6.4 ou 6. Alguma coisa, qualquer um desses funciona. A gente evita usar a versão beta porque ela muda constantemente. 6.4 é a versão pública mais recente, então não tem erro. Se você for ver aqui no meu tem Xcode beta, esse daqui é o 1, esse daqui é o 6.3 beta e assim vai. Eu uso várias versões para ficar testando os arquivos de um para o outro, o que mudou. Certo, pessoal, então eu vou começar aqui. Vamos falar um pouco do que a gente tem para... Ana, só uma coisa, se o Rafael responder aí, pode me interromper aqui e avisar, tá bom? Eu vou Beleza. E, pessoal, começar aqui falando só da aula de hoje e dou uma pausa e vejo. ok. Todo mundo que tiver Uhum. dúvida, pessoal, pode mandar aqui pra gente, estamos de olho, tá? Sim. Então, fiquem à Pode me interromper vontade. na hora, mandar, mas sempre que eu terminar um tópico eu vou fazer uma pausa e se vocês tiverem dúvida pode mandar, não tem problema. Então Beleza, vamos vamos lá. nessa. Essa aula de hoje, assim como todas as outras, vão ter um padrão mais ou menos. Por exemplo, hoje aqui a gente começa com o sumário do que vai ser abordado. Um dos tópicos principais que a gente vai ver, o tópico inicial, é como criar apps para iOS, como que se dá o desenvolvimento de apps em iOS, desde a etapa inicial até a final, só para dar uma ideia geral para vocês. Depois nós vamos ver o que é Swift, por que estudar essa linguagem, suas características, o histórico para saber por que ela surgiu, qual a finalidade, por que a Apple quis simplesmente deixar um pouco o Objective-C de lado, porque ele ainda não está totalmente inutilizado, para migrar para uma linguagem nova. A gente vai ver todos esses motivos. Aí, terminada a parte teórica, a gente vai para a parte prática, usando uma ferramenta que vou introduzir daqui a pouco para vocês, que é o Playground. Só dando uma palhinha do que é o Playground, é uma ferramenta que a Apple desenvolveu que te permite ir escrevendo o código e do lado direito você ter uma resposta imediata de tudo aquilo que você está escrevendo. Cada resultado de linha de código vai aparecendo no lado em questão de segundos. No Playground nós vamos ver 3 tópicos dessa aula. Vamos falar sobre tipo de dados, constantes e variáveis e tipos fundamentais em Swift. São os tipos básicos. Nós vamos ver como representar números, como representar texto, cor, imagem. Todos esses tipos
nativos da linguagem Swift. E todos esses tópicos, eles são interligados. Então, na próxima aula, quando a gente entrar em operadores, por exemplo, vocês vão precisar dos conceitos dessa aula para compreender como eles funcionam. E no final, se der tempo, eu espero que dê, acho que vai dar, a gente vai falar um pouquinho do ambiente de desenvolvimento da Apple, que é o Xcode, mostrar os arquivos principais, como é que ele é estruturado. Mas na aula seguinte a gente já começa da metade para frente só mexendo no Xcode, construindo o aplicativo, que é a finalidade desse curso. Não sei se vocês chegaram a ler, mas nesse curso, além dos conceitos teóricos de programação inicial que a gente vai estar passando para vocês, a partir do final da segunda aula em diante, que é a semana que vem, nós vamos começar a construir um aplicativo de filtro de imagens, onde a gente vai pegar uma imagem, importar para um projeto e começar a aplicar filtros para distorcer a imagem, botar uma cor diferente, parecido com o Instagram. Não é um Instagram, tem menos features, mas é mais ou menos como você pode alterar uma imagem em uma aplicação, criar um appzinho para isso. É mais ou menos o intuito desse curso. Bom, vamos começar então falando do processo de desenvolvimento de apps em iOS. iOS, para quem não sabe, é o sistema operacional para os dispositivos móveis da Apple. Então, iPhone, iPod, iPad, todos esses dispositivos, eles usam o sistema operacional iOS. Atualmente, a gente tem o iOS 9, que está em fase beta, e temos o iOS 8 público, qualquer um pode baixar, quem tem um dispositivo Apple recente. Do iPhone 4 em diante, se eu não me engano. Ou 5, não lembro, acho que é o 4. E, assim, as etapas para desenvolvimento de apps, seja para quem está começando a desenvolver agora, uma aplicação pequena, quanto uma aplicação grande, onde requer um grupo de pessoas trabalhando, participando, vai seguir mais ou menos esse modelo aqui. Primeiro de tudo, você tem que se registrar como desenvolvedor da Apple. Você pode se registrar como desenvolvedor gratuito, onde você já tem vários recursos gratuitos disponíveis, o ambiente de desenvolvimento, a linguagem é gratuita, a documentação para você estudar é gratuita, vários frameworks já são gratuitos, então tudo isso você tem acesso ao se registrar como desenvolvedor da Apple. E se você pagar uma quantia que é bem pequena, que são $100 anuais, não é mensal, então se você parcelar em 12 vezes, dá para você ir pagando tranquilamente. E o que isso te dá acesso? Te dá acesso, por exemplo, tem um framework chamado CloudKit, onde você armazena na nuvem, no iCloud, informações que você queira trabalhar no seu app. Esse é um framework pago da Apple, então você tem que pagar essa quantia para usar ele. Mas para que a gente está aprendendo aqui nesse curso, e para quem está começando agora, eu e várias pessoas, nós não indicamos que vocês gastem esse dinheiro, porque já tem muitas features e muitos recursos gratuitos que a Apple disponibiliza. Certo, uma vez que você se registrou, eu vou até procurar, que eu acho que tem um post na comunidade sobre isso, eu passo para vocês. Uma vez que você se registrou como desenvolvedor Apple, é super simples. Depois que você se registrou e você tem uma ideia de app, você vai começar a parte de design. Você não parte direto para programar. Você tem uma ideia, você quer elaborar essa ideia, você vai ver. Você vai criar, por exemplo, quais cenas o meu app vai ter. Você pode estruturar isso num papel, num programa que você baixou, alguma coisa assim no computador, e ver, dessa cena eu quero ir para essa, e também posso voltar para aquela outra, e assim por diante. Até mesmo a lógica de funcionamento da sua aplicação. Tem que pensar tudo isso antes da fase de desenvolvimento. Várias vezes, vou botar esse termo, já quebrei a cara, quando entrei na faculdade, onde eu queria ir direto para a prática, eu queria começar a digitar código, fazer o negócio funcionar. Mas às vezes, a ideia que você tem, você precisa primeiro fazer no papel para depois jogar para o desenvolvimento. Então é mais ou menos essa etapa. Você tem uma ideia, não sai programando. Estrutura a sua ideia, faz a parte de design toda bonitinha, terminou, vamos para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento em iOS se dá da seguinte forma: você tem um ambiente de desenvolvimento que se chama IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, por isso IDE. E esse ambiente de desenvolvimento da Apple é o Xcode, como o Rafael, por exemplo, ele já baixou. Eu estou usando aqui o 6.4, vou estar usando com vocês daqui a pouco. E tudo que você for programar, você vai usar o Xcode para iOS. E
a parte de desenvolvimento ela é dividida em 4 etapas, basicamente. Você começa o desenvolvimento olhando as tecnologias disponíveis da Apple. Você teve sua ideia, fez o design todo. Você vai ver quais tecnologias a Apple te oferece que você vai poder estruturar aquela sua ideia, tornar aquela sua ideia um app. Então, por exemplo, se seu aplicativo vai trabalhar com áudio, você tem o Core Audio, que é um framework, uma biblioteca, uma tecnologia que você usa para trabalhar com áudio. Você quer trabalhar com imagem, que a gente vai estar trabalhando nesse curso, você usa o Core Image, outro framework, outra tecnologia que você vai ver se vai se adequar ou não às ideias que você está tendo. Uma vez que você escolheu a tecnologia, você vai ter a documentação da Apple. Nesse curso, o intuito nosso também é de mostrar a vocês como consultar a documentação, que não é difícil. Toda a documentação da Apple é padronizada e não é difícil. Mesmo estando em inglês, quem não tem conhecimento em inglês, é fácil de procurar por informação lá. Então você escolheu a tecnologia e você vai procurar por informações sobre essa tecnologia que a Apple oferece em um lugar só. Uma vez que você estudou a documentação, você vai começar a estruturar o seu código em paralelo com a sua interface do app. Então você vai ver os elementos de interface que a Apple disponibiliza que vão se adequar ao projeto inicial, ao protótipo que você fez na parte de design. Então você vai ver, eu preciso de um botão aqui, eu preciso de uma outra view que vai trabalhar com imagens, eu preciso de uma web view para carregar uma página da web, um site que eu queira. Então essa é a parte de design da interface, da UI do seu aplicativo. Aqui nós vamos ver, por exemplo, como criar a interface na aula 3 e como conectar seus elementos no código e trabalhar depois no código. Então, uma vez que você escolheu a tecnologia, estudou a documentação sobre essa tecnologia, estruturou a interface, é hora da gente partir para o código. Então, no código, a gente precisa de uma linguagem de programação. Antes de falar especificamente de Swift, eu queria passar para quem está começando esse curso e é novo na área de programação e não tem ideia de por que nós precisamos de uma linguagem de programação. Bom, vamos pensar da seguinte forma. Eu me comunicando com outra pessoa de uma mesma língua que eu, por exemplo, português, é super natural. Nossa linguagem é natural. Português, o inglês, japonês, para pessoas de mesma língua é tranquilo se entender. Mas como é que o computador vai entender essa nossa linguagem que nós nos comunicamos no dia a dia? É meio complicado, porque o computador só entende duas coisas. Ele entende 0 volts e 5 volts. Os físicos, eles convencionaram que os impulsos elétricos, para evitar ruído, dentre outras coisas, seria melhor 0 volts e 5 volts. 0 volts sem tensão e 5 volts com tensão. Isso é interpretado no computador como 0 e 1. 0 ou 1. Só para vocês terem uma ideia, a letra A do nosso alfabeto é interpretada no computador com 8 dígitos sequenciais de zeros e uns. Imagina uma frase. Nós não temos capacidade de programar usando zeros e uns, mas o computador tem. Ele faz isso de forma incrivelmente rápida. Então, o que os idealizadores de novas linguagens de programação fizeram? Bom, vamos criar uma linguagem de programação. Qual é o intuito de ter criado uma linguagem de programação? Fazer com que nós pudéssemos nos comunicar com a máquina e essa entendesse a linguagem que nós estamos tentando comunicar com ela. Então, sempre que a gente fala de linguagem de programação, como o computador entende, a gente vai pensar em 3 coisas. A primeira é o nível mais baixo. A gente chama de baixo nível. São os impulsos elétricos, envolve física, tudo aquilo que a gente não precisa ter conhecimento aqui para programar uma aplicação. Depois a gente tem uma camada intermediária, que é a parte do compilador. O compilador nada mais é do que ele é responsável por pegar essa linguagem nossa, natural, e transformar em zeros e uns para o computador entender. É só isso que vocês precisam saber por enquanto. E agora a parte que a gente vai estar trabalhando direto, que é a parte de abstração mais alta, o alto nível, que é o nosso. Como a gente consegue se comunicar. Swift foi desenvolvida com base no inglês. E não é um inglês difícil de entender. É super natural e vou estar mostrando para vocês por quê. Então é mais ou menos isso. Agora, antes a gente tinha o Objective-C. Agora na parte de desenvolvimento, nós vamos ter Swift, mais o Playground, que eu vou estar mostrando para vocês essa incrível ferramenta que me chamou a atenção assim que eu comecei a estudar Swift. Porque Swift é uma linguagem nova,
ah, não tem nem 2 anos, tem 1 ano e pouco ainda. Ela comemorou 1 ano faz pouco tempo. E uma das coisas que me chamou a atenção seria essa forma prática de você testar código de forma super rápida, e a gente vai estar usando isso hoje. Tá. Terminada a parte de desenvolvimento, tem uma parte super importante que é você testar incansavelmente seu aplicativo para verificar erros, depurar. E o Xcode, o ambiente de desenvolvimento, te oferece várias ferramentas para isso, para depuração do código. Essa é uma parte tão importante que diversas empresas no mundo contratam especialistas nessa área, em testes de software. Para quê? Para testar todos os softwares, todos os programas, aplicações que essas empresas de solução de software, desenvolvimento de aplicativos, fazem, eles testam para depois dar para o cliente final. Antigamente, quem fazia isso, e ainda tem muito hoje isso no Brasil, é o estagiário. A empresa contrata o estagiário para quê? Para testar a aplicação deles, para depois fornecer ao cliente. Só que hoje já tem pessoal remunerado nessa área, que se forma em teste de software, justamente para testar a aplicação da empresa. Então, é mais ou menos esse panorama que dá para vocês. Vocês vão se registrar, fazem o protótipo do app, entra em desenvolvimento, você começa a programar, escolhe a tecnologia, estuda a documentação, cria a interface, conecta no código, usa a linguagem Swift mais o Playground para testar o seu código, depois você testa a aplicação e aí chega a parte a melhor de todas, que é distribuir o app. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar é que na parte de teste de bug, é onde você vai ver se a sua aplicação está de acordo com as normas da Apple. Que a Apple ela sempre coloca assim, é melhor você usar a interface dessa forma, o texto está dessa cor, ou a interface assim. São as guidelines da Apple de desenvolvimento e design. Depois eu vou estar passando para vocês também. É super interessante. Bom, pessoal, essa parte de processo de desenvolvimento para por aí. Foi só para dar uma visão geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar agora. Eu só vou desligar aqui a webcam, que ela está consumindo muita banda, para vocês também focarem nos slides que eu vou estar mostrando. Ana, se aparecer alguma dúvida aí, pode mandar. Eu só vou fechar aqui o webcam. Opa, beleza. A gente teve mais gente entrando, né, desde o nosso início. Então, pessoal, Maravilha. quem chegou depois, fica de olho numa abinha de perguntas, que é a aba Questions, e pode escrever para a gente por lá, tá beleza? Isso aí. Só ver na interface aqui da ferramenta GoToWebinar, uma das abinhas é a Questions. E você pode explodir, né, dar uma expandida nessa Questions e deixar a janela maior e fica melhor de visualizar. Então, fiquem à Isso aí. vontade de mandar pergunta aí pra gente, beleza? Só mandar que a gente responde. Bom, pessoal, já que ninguém tem dúvida nessa parte, vamos prosseguir com mais um pouquinho de teoria. Prometo que não vai ser muito. Aí logo depois a gente segue para a prática. Então vamos lá. Vamos falar agora especificamente de Swift. Eu escolhi esse fundo, que é justamente o fundo do logo da Apple. A gente expandiu, deixou assim, bonitinho. Então vamos falar de Swift agora, pessoal. Swift é a nova linguagem de programação da Apple. E a gente vai ver os motivos da Apple ter lançado essa nova linguagem. Nesse momento agora, onde várias linguagens estão sendo atualizadas para permitir que novos programadores ou pessoas inexperientes em programação que não conhecem nada possam pegar, aprender de forma rápida e em alguns meses estar desenvolvendo uma aplicação. A gente vai ver como o Swift é essencial para isso, como o Swift é fácil de se programar. Vamos começar falando de algumas características da linguagem. A primeira delas é que o Swift é uma linguagem segura. Ela é segura no sentido de que você está mais seguro de que você não está fazendo besteira. Você está seguro de que você está fazendo a coisa certa e que não vai chegar no meio do código, vai dar tudo errado, vai dar bug, o que acontecia muito em Objective-C. Objective-C tinha certos tipos, por exemplo, o NSString, para se trabalhar com texto, dentre outros, que muitas pessoas relatavam que declaravam um variável desse tipo, e chegava no meio do código, dava um problema inesperado, ela não sabia como resolver. Em Swift, todos esses tipos eles têm propósitos claros, e esses tipos eles foram redesenhados para essa nova linguagem. Então, o Swift é uma linguagem totalmente nova, com vários conceitos novos, aprimorados de outras linguagens, mas vários recursos exclusivos dela.
Entendem? Então, por exemplo, aqui, a classe NSString de Objective-C foi criada para Swift, foi mapeada para Swift um novo tipo chamado string, com uma estrutura totalmente diferente. Só por curiosidade, esse NS, não sei se vocês já pegaram para ver Objective-C alguma vez, mas muitos tipos nativos de Objective-C possuem esse NS antes do nome do tipo. Isso é em homenagem que Steve Jobs fez na época que ele saiu da Apple e fundou a Next. Então esse daqui é o símbolo da Next Systems, porque o Objective-C era o sistema, era a linguagem usada nos sistemas da Next, da empresa que ele fundou ao sair da Apple. Então por isso esse NS antes do tipo. E aí, por exemplo, o NS Number foi dividido entre tipos distintos, como por exemplo o tipo, a estrutura inteiro, a estrutura double para trabalhar com números com casas decimais, com precisões diferentes, double, precisão maior que float, ou seja, maiores casas decimais, números maiores. Tipo bool, que é o booleano, é verdadeiro ou falso, true ou false, 0 ou 1. Array, que é para você criar uma coleção de tipos, ou seja, você coloca vários valores em uma mesma variável, a gente vai ver isso na aula seguinte. É muito interessante esse conceito, porque você não cria uma variável para cada valor, você cria um container que armazena vários valores em uma única variável. E o dicionário, o mesmo conceito, só que um pouco diferente. Só que a gente vai estar vendo isso na segunda aula. Outra característica de Swift é que ela é altamente concisa e expressiva, no sentido de que você pega o código que você escreveu hoje e daqui a uma semana você lê e você está entendendo quase tudo do que você escreveu. É uma linguagem muito natural. Ou uma outra pessoa te passa um código que ela fez no aplicativo e em poucas horas você consegue ter uma ideia de como é que o aplicativo funciona, você consegue ler com clareza o que o código quer te passar. Um exemplo que eu trouxe aqui é isso daqui. Até mesmo quem não tem conhecimento de inglês consegue ler isso aqui com muita facilidade e interpretar o que isso aqui está te passando. Você quer percorrer um valor no intervalo de 0 a 10. No caso, ele vai executar 11 vezes, de 0, 1, 2, 3, até 10, 11 vezes. E você quer executar uma determinada instrução essa quantidade de vezes. Essa estrutura aqui, for in, a gente vai ver também na segunda aula, é para você poder pegar uma determinada instrução e repetir ela quantas vezes você quiser. Aqui a gente cria uma constante, a gente também vai estar vendo isso, e essa constante, o que ela faz? Cada vez que ela itera, ela passa por um valor, ela armazena esse valor para você usar aqui dentro. Então o valor na primeira vez vale 0, na segunda vale 1 e assim por diante. Isso daqui é chamado de laço, loop. A gente vai ver muito sobre isso na segunda aula. Outra característica, a gente viu que o Swift é segura, concisa, expressiva e ela também é rápida. Tanto os aparelhos antigos, atuais e ainda os que estão por vir já foram atualizados para poder serem compatíveis com o Swift e ter o máximo aproveitamento dessa linguagem. Só para vocês terem uma ideia aqui, a Apple fez um teste de um algoritmo de busca. Aí vamos lá. O que é um algoritmo? Eu posso estar falando aqui um algoritmo de busca e alguns de vocês podem não ter conhecimento do que é algoritmo. Sempre que na faculdade ou em qualquer lugar que vão ensinar programação ao iniciante, eles falam que eles comparam o algoritmo com uma receita de bolo. Uma receita de bolo, ela possui vários passos de como é que você deve preparar o bolo. É a mesma coisa você tentar atravessar uma rua. Quando você atravessa uma rua, o que você pensa no seu subconsciente? Mas você não efetivamente pensa ali na hora e fica raciocinando sobre isso. Para ficar pensando. Você para antes da faixa, para antes da rua, vê se o sinal está fechado. Está fechado? Se o sinal está fechado, você vai olhar para os dois lados, porque não dá para olhar para um só, tem que olhar para a contramão também. Aí você vai atravessar a rua. Até você chegar no final da rua, quando você chegar no final, terminou seu algoritmo de atravessar a rua. E é assim que funciona o algoritmo. Você passa a informação para o computador através de instruções sequenciais. Então você cria um passo a passo e manda esse passo a passo para o computador raciocinar em cima disso. Então o que a Apple fez para testar a performance de Swift? Ela pegou 10.000 números inteiros é que não possuem casa decimal, pegou 10.000 números inteiros. Em um grafo são vários pontos interligados, onde cada ponto é um número diferente. E começou
a buscar por esses 10.000 números e mandou rodar esse algoritmo. Então, é um passo a passo de busca de 10.000 números inteiros em um grafo e vai procurando. A conclusão que a Apple chegou quando viu os resultados. Swift é 2,6 vezes mais rápida que sua antecessora, Objective-C. Ela é 8,4 vezes mais rápida que a versão 2.0 da linguagem Python, uma outra linguagem de programação aí, que a Apple se inspirou também para construir Swift. Aqui eu daria só para vocês terem uma ideia de como é que Swift é rápida. Bom, além daquelas 3 características que eu mostrei, Swift ela é muito moderna. Ela surgiu num período onde várias linguagens estão sendo atualizadas, como eu disse anteriormente, para que novos programadores possam facilmente começar a programar. Fruto de anos de experiência da Apple, a Apple ela possui diversos profissionais, experts em outras linguagens de programação, que eles pegaram o melhor de outras linguagens, como Java, C, que é uma linguagem altamente robusta e C é usada para desenvolver vários sistemas operacionais. O próprio Windows foi criado em C. Então, a Apple e os engenheiros dela se inspiraram nos conceitos dessas linguagens, assim como Java e Python, Haskell. Swift ela não foi criada do zero. Nenhuma linguagem nova é criada com conceitos originados do zero. Mas Swift tem diversos conceitos novos que ela introduziu, conceitos inspirados em conceitos de linguagens anteriores e conceitos copiados, porque são tendências de programação que vários programadores usam hoje, boas práticas. Eu não vou entrar em detalhes nelas, mas a gente vai estar vendo algumas durante o curso. Bom, essas foram as características de Swift. E só por curiosidade, o Stack Overflow, que é um fórum, uma comunidade super popular, que vocês podem pensar, para quem nunca ouviu falar, só pensar que é o Yahoo da programação. É um fórum onde tem pessoas super disponíveis, onde tem pessoas, às vezes, com o mesmo problema de programação que você. Você chega com uma dúvida, elas te respondem ali no mesmo dia, no dia seguinte, e você fica trocando essas dúvidas com elas. É um ótimo fórum para tirar dúvidas de programação em geral. E assim, o Stack Overflow fez uma pesquisa nesse ano, onde um dos quesitos dessa pesquisa era qual era a linguagem mais amada e mais querida pelos desenvolvedores. E eles constataram que Swift estava em primeiro lugar, que é a linguagem que os desenvolvedores experientes já na área, novos e tal, estavam a fim de experimentar, mesmo que ainda não estivessem programando efetivamente. Então, Swift está crescendo. Ela ainda não é a linguagem mais usada para se programar para iOS, ainda é Objective-C, mas a tendência é que Swift vá crescendo nos próximos anos. Empresas já estão adotando Swift, vários apps na App Store já foram atualizados para 100% Swift. Então a tendência é essa. Muitas pessoas perguntam se é preciso estudar Objective-C para aprender Swift. Não há necessidade. Eu tentei estudar Objective-C antes de entrar na faculdade. Até hoje eu não peguei para estudar, só vejo uma coisa ou outra. Porque quando eu fui voltar ao estudo de Objective-C, tinha lançado Swift. Aí eu caí dentro de Swift assim que lançou. Estou até hoje aí pesquisando. É a área que eu me dedico. Mas assim, você não precisa saber de Objective-C para aprender Swift. É esse o dilema por enquanto. E Mas se Renan, você quiser usar, sim. ia só fazer um comentário aqui, Hum. que se a galera somar, né, Swift e Objective-C, vão ver que, assim, esse gráfico não tem, né, no Moço Love, você vê, o É um Objective-C não tá outro. aí, mas Era tem as linguagens mais usadas. os das mais desejadas e tal. Sim, Tem algumas desses rankings que mostram Swift e Objective-C e você repara que é um sinal que tem muito programador interessado em iOS, né? Em desenvolver sim. para plataformas da Se Apple. somasse as duas, ficava lá no topo, entre as 3 primeiras, mas não era essa pesquisa não. Era Era algum outra. dos quesitos, não sei se era a Uhum. linguagem mais usada, e tinha iOS e Swift lá no final, alguma coisa assim. Isso. Então, esse Aí pessoal depois entrar você vai nesse entrar nesse... link. Uhum. Sim, isso, no link. Então, Sim, Ana, pode continuar. enfim, só para comentar que se vocês entrarem nesse link, vocês vão ver outras pesquisas ali, bem interessantes, né?
A gente sim, ficou surpreso com a mais amada, né? Porque nós aqui no time estávamos super empolgados com o Swift, né? E quando a gente descobriu que era a mais amada, a gente ficou super animado, né? Não somos só sim, é. nós, né? Esse é um acontecimento para se guardar, Com para tirar certeza. print, guardar um e-mail no computador, um backup em cada 100 CDs, um backup em cada CD. Ó, Renan, guarda esse aí, Renan. Certo, então vamos lá, vamos continuar, pessoal. A teoria já está acabando, prometo que só mais uns minutinhos a gente entra na prática. Bom, então, conclusão das características Swift. Swift veio com o intuito de tornar o desenvolvimento mais rápido, natural, sólido, fácil para desenvolvedores experientes e quem está começando programação agora. Não só pela linguagem ser fácil, mas porque a Apple criou todo um ambiente para te facilitar aprender essa linguagem. Você tem o Xcode, que foi aprimorado. Você tem o Playground, que é uma ferramenta incrível de ensino que a Apple criou. Tem uma documentação super organizada que eles disponibilizam. A gente vai estar vendo esse passo a passo ao longo dessa e de próximas aulas. Para finalizar a parte teórica, eu vou dar só uma palhinha do contexto histórico para vocês verem a real finalidade da Apple ter deixado um pouquinho o Objective-C de lado e agora investir pesado no desenvolvimento de Swift. Bom, tudo começou lá na década de 80. Na verdade, uma década antes, mais ou menos, porque em 80 o Objective-C já havia sido adotado pela Next. Então, vamos botar que na década de 70, o Objective-C já estava sendo planejado e desenvolvido por Steve Jobs e sua equipe da Next. Então, dos anos 70 até hoje, 2015, é muito tempo. Então, já estava na hora dessa linguagem ser atualizada ou de ser criada uma linguagem nova, porque o Objective-C já era muito antiga, muitos conceitos antigos, era complicado de se programar, algumas coisas não faziam sentido. Você pegava alguns livros na internet para estudar, quem nunca viu programação, e achar a programação a pior coisa do mundo. Hoje, se você pega Swift, ou até mesmo linguagens mais tranquilas, assim vamos dizer, você com maior facilidade consegue estudar. O Objective-C não era esse caso. Então já estava na hora dela ser atualizada. Continuando aqui, nos anos 80, ela é adotada pela empresa Next quando Steve Jobs sai da Apple. Em 90, a Apple compra a Next. Aí tem a volta do Steve Jobs para a Apple. Eles viram a besteira que eles fizeram, demitir o antigo CEO deles. Não era para ter feito isso. Mas foi até bom, porque aí Steve Jobs se motivou a criar o Objective-C, que hoje é utilizado nos sistemas operacionais da Apple. Então, Steve Jobs voltou, porque a Apple comprou a Next, então Steve Jobs volta à Apple, maravilha. Em 2001, o sistema operacional do SX é construído com base no Objective-C da Next, que o Steve Jobs e sua equipe haviam desenvolvido. Porque até então, não sei se vocês lembram, se alguém está por dentro disso, teve uma época que a Apple tinha um acordo com a Microsoft para a Microsoft fornecer o sistema operacional para eles. Então, vários Macs na época rodavam Windows, porque eles não tinham um sistema operacional próprio. A partir desse ano, o Mac OS X funcionava puramente com o sistema operacional deles, desenvolvido em cima dessa linguagem que o Steve Jobs e sua equipe haviam criado na época do Next. Em 2007, o boom da tecnologia. O primeiro iPhone é lançado, também puramente em Objective-C. Em 2010, começa secretamente o desenvolvimento de Swift. Em 2014, então 4 anos depois, a Apple anuncia, se só pensar da seguinte forma, se em 2010 já começou o desenvolvimento, quer dizer que alguns anos antes ela já estava sendo planejada. Então, aí mais ou menos uma década de desenvolvimento, Swift, pesquisa de outras linguagens e tal. Em 2014, a Apple lança Swift e o iOS 8. O iOS 8 ainda funcionando em Objective-C. A tendência é que nos próximos iOS, sem ser o 9, mas em diante, a Apple começa a migrar o código para Swift. Bom, 2014, então, Swift é lançado e agora nós temos essa linguagem incrível para ser usada aí no desenvolvimento de apps, não só para iOS, mas OS X, qualquer plataforma da Apple. Bom,
E aí vem aquela questão, será que o Objective-C foi realmente abandonado? Não. O Objective-C ainda funciona. Se você tiver um código rodando em Swift, mas você não quer usar a estrutura string, você pode usar a classe NSString do tipo NSString de Objective-C no seu código, sem problema algum. A gente chama isso de bridging. Você consegue usar tipos de Objective-C, código de Objective-C, não escrito em Objective-C, mas em Objective-C, no seu código. Além disso, você pode ter arquivos escritos em Objective-C e fazer com que ele funcione no código em Swift. Aí entra a questão de interoperabilidade. Você tem vários códigos antigos em Objective-C, códigos novos em Swift, mas você não quer migrar para o Objective-C, que seria o recomendado. Você quer, por enquanto, deixar assim o que algumas empresas estão fazendo. Então você consegue criar essa comunicação entre um arquivo Swift e um Objective-C e assim por diante. Então o Objective-C ainda vai ser usado por um tempinho, mas Swift é a linguagem que está sendo fortemente atualizada aí, dado 2 a cada 3 semanas no máximo. Tem atualização, tem coisa nova, tem release notes para ser estudado. Super interessante, pessoal. Então, dá uma pausa aqui, eu já falei muito. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Vai dar uma olhada aí para mim, que aí depois a gente segue para a parte prática, que vai ser mais interessante até agora. É porque assim, é um curso de programação, eu não queria passar muito tempo em história. Se fosse curso de história de programação, vocês entravam no curso de história de programação. Então agora a gente vai passar o restante da aula com conteúdo prático. Opa, pessoal! Olha, quem não viu ainda que a gente tem essa abinha de perguntas, que teve uma galera que entrou depois. Então, Sim, tem gente reparem que entrando tem a aba de agora. questions, que fica aí na ferramenta do GoToWebinar. Se vocês acharem, escrevam lá, por favor, assim, eu tô aqui, só para confirmar para a gente que vocês acharam. Tem uma outra opção que é vocês falarem com a gente também, se é possível. A gente só pede que seu áudio esteja bom, né? Não tenha muito ruído aí no seu ambiente. Aí a gente pode abrir também seu microfone, se alguém quiser falar. A gente não usa tempos o recurso da mãozinha, né, Renan? Isso que eu te falando, o recurso da Pois é. mãozinha. Vamos experimentar? Vamos ver se alguém quer. Pessoal, olha só. Se alguém quiser falar, tiver alguma dúvida aí, tem uma mãozinha aí em algum lugar. Acho que na parte de attendees. Você clica na mãozinha e a gente libera o teu microfone. Como se fosse uma sala de aula. O aluno tem dúvida? Só clicar na mãozinha. A gente libera o áudio e vocês podem falar aqui com a gente. A metáfora aqui da Bem? interface é que você está levantando a mão, né? Então, Exatamente. então é realmente um ícone, é uma mãozinha. Então, É. procurem aí na interface de vocês, porque dependendo se vocês estão usando Mac, Windows, é diferente, né? Mas tem uma mãozinha Ana, que é perto do eu tenho uma microfone. sugestão aí que a gente pode trabalhar pro GoToWeb, né? A gente pode tentar criar um jeito de ter um sensor, um sensor, onde Hum, quando o aluno levantasse a mão, não ia precisar desse botão. Assim que ele levantasse a mão, pô. o áudio dele abria não, solicitava a gente a abertura do áudio dele. Ó, Ó, gostei, Renan. Acho que você pode já fazer um feature então vamos request lá lá. para os caras. Ó, temos gente começando que chegou mais tarde aqui. A Islã, olha só que bom, você apareceu aí, muito bom. Chegou um pouco mais tarde, mas não tem problema. A gente passou agora foi mais uma introdução, né, Renan? Uma Sim, contextualização de onde veio o exatamente. No final eu vou Swift. fazer um resumo, mas a melhor parte começa agora, que é a Então, parte ó, prática. vocês chegaram a tempo para a Vamos, melhor parte. Então, a melhor aproveitem parte. aí. A gente ainda tem um bom tempo aí. Vamos lá, que a gente ainda tem, passou da metade da aula, né? Então ainda tem bastante tempo Mas aí para explorar. se deixar, a gente vai até, sei lá. Renan, se deixar o Renan fica até 3 da manhã falando de Swift, hein? Esse que é o perigo. Tá, vamos lá, Muito bom. pessoal. Então, ó, dúvidas, mandem aí. Beleza. Certo, vou voltar aqui para o slide rapidamente, só tem mais um slide aqui. Ah, vamos lá. Agora a gente vai entrar na prática, vamos falar do Playground. O que é o Playground? Vou dar só uma palhinha aqui, a gente vai ver melhor na prática. O Playground, a gente tem, a Apple disponibiliza o ambiente de desenvolvimento, que é o Xcode, uma linguagem que é Swift, super fácil de ser aprendida, mas além disso ela se preocupou em criar uma ferramenta que facilitasse ainda mais o aprendizado, que é o Playground.
Playground ele tem duas finalidades. A primeira é permitir quem é novato ou quem é experiente, primeiro vamos ao caso do novato. A pessoa inexperiente chega e quer aprender a linguagem, então ela pega o livro da Apple, começa a ler os conceitos, só que onde é que ela vai testar isso? No Playground. Ela abre o Playground com 2 passos simples, salvou o arquivo Playground, abriu, começa a digitar código e ver do lado o resultado. Ah, isso está funcionando? É, assim, vai, continua. Erra 1, 2, 3, 4, não sei quantas vezes, até acertar, e é rápido isso. Então a curva de aprendizado com o Playground é enorme, assim, é algo absurdamente bom. E tem o caso do desenvolvedor experiente, que a Apple lança um framework novo, uma tecnologia nova, ele quer estudar. Então ele não parte direto para o projeto no Xcode. Ele abre o Playground, começa a testar o framework, vê o resultado na hora, testar um algoritmo novo. Feito isso, ele leva para o projeto. Porque às vezes ele teria que alterar muitas coisas no projeto dele e para testar se dá certo ou não. Então é melhor você testar se dá certo ou não no Playground. Deu certo? Leva para o projeto. E aí você altera tudo, que já sabe que vai dar certo. O Playground é questão de segundos, você tem o resultado que você quer. Tem outro motivo de ter lançado o Playground, porque ele é uma ótima ferramenta de ensino. Algumas universidades nos Estados Unidos já estão adotando o Playground com ferramenta de ensino usando o Swift como base, mas não só para Swift, mas em programação no geral. Então você vê como é que Swift, não só Swift, mas a Apple com suas ferramentas está contagiando as pessoas a aprenderem outras linguagens, está motivando elas a aprenderem outras linguagens sem ser Swift, usando Swift como base. Em alguns trabalhos que eu fiz na faculdade, eu já apresentei o Playground também a alguns professores em trabalhos. Eles acharam super legal essa iniciativa da Apple de ter uma ferramenta de ensino à programação, porque como eu vou estar mostrando para vocês ao final, você consegue criar apostilas no Playground, onde um trecho do Playground é dedicado a código e outra parte dedicada a texto, como se fosse um arquivo PDF, mas não é bem um PDF. Então, é muito interessante isso, você ter texto, 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 uma parte que é código, você poder mexer no código, brincar, ver o resultado, interagir com ele do lado. Então, vamos parar de falar agora, vamos para a prática. Eu vou criar um arquivo Playground do zero para vocês. Não reparem no meu desktop, por favor, não deu tempo de limpar. Aqui é quando vocês clicam no Xcode, eu estou usando aqui a versão 6.4, que é, se não me engano, a versão pública mais recente. Vocês podem baixar aqui na App Store. Aqui você tem duas opções, 3 no caso. A primeira é para você criar um arquivo Playground. A segunda é para você criar um projeto, que a gente vai estar, se der tempo hoje, dando uma olhada nos arquivos principais de um projeto bem simples e abrir um projeto existente. Então vamos criar um arquivo Playground. Ele sugere que o nome, vamos dar nome nosso, primeiro, Playground. Aí vamos salvar na área de trabalho. Pronto. Esse é um arquivo Playground. Eu sempre esqueço de aumentar a fonte. Dessa vez eu não esqueci. Só um minuto que eu vou expandir aqui para o Presentation. Será que fica bom para vocês? Dá uma confirmada aí, pessoal. Vamos lá, expandir aqui para os lados. Vou fazer melhor, vou expandir tudo. E aí, pessoal, estão conseguindo ver? Por favor, tem como dar uma olhada aí para mim, que eu não estou Opa, podendo ver aqui. pessoal, tá bem visível para vocês aí o código. O Renan vai começar a programar na tela, né? Então seria legal se vocês pudessem comentar aí, tá? Dá para ver legal? Tá tranquilo? Então, Sim, eu tô pessoal, e vendo seria bem legal grande, também se, assim. Uhum. é, e seria legal também, pessoal, se vocês abrissem o Playground, fossem replicando o que eu fosse colocando aí, a qualquer dúvida mandasse, se você desse erro, a gente comparar, entenderam? Se der, perfeito. Se não der, beleza também, vamos seguir aqui. E Tem 3 tópicos interessantes. beleza, o pessoal está confirmando que dá para ver bem. E se vocês se perderem em algum momento, assim, tá acompanhando a aula e tá programando também do seu lado, não se preocupe, esse vídeo vai ser gravado, está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês depois, então vocês podem voltar depois
E a gente está aí para tirar dúvida também. Vamos seguir então, Renan. Corretíssimo, Ana. Vamos lá. Tá. Sempre que você cria um arquivo Playground do zero, ele te dá esse comentário aqui. Deixa eu tirar esses dois pontos, que isso aqui é justamente para você criar aquilo que eu falei do, entre aspas, arquivo PDF. É um Markdown. Então eu vou fechar, você cria um comentário aqui no Playground, com duas barras. Então aqui eu criei um comentário, criei não. O Playground já cria pra gente. Se chama A Place Where People Can Play. Ou seja, é literalmente um lugar onde vocês podem brincar à vontade, errar, fazer besteira, que não vai influenciar o projeto de vocês. Como vocês podem ver, o resultado é mostrado aqui do lado. Então eu vou explicar só essas duas linhas de código rapidamente, porque a gente vai estar usando isso daqui. Sempre que vocês verem um import, uma palavra reservada do sistema, uma palavra reservada da linguagem, que indica que você está importando uma tecnologia da Apple, uma biblioteca, um framework. Todos esses nomes fazem referência à mesma coisa. Então, o UIKit, ele é um framework da Apple para você poder desenhar interfaces em iOS. Então, vários elementos de interface, paleta de cores, todos esses elementos estão presentes nesse framework. O UI é de User Interface, então é um kit para desenvolvimento de interfaces do usuário, User Interface. Então, todos os tipos que a gente vai estar usando de UIKit vão ter esse prefixo UI antes dele para vocês facilmente identificar de qual framework ele é e vocês poderem pesquisar a documentação online. A segunda linha de código é um assunto que eu vou estar falando com vocês hoje, que é sobre constantes e variáveis. Você declara uma variável em Swift usando a palavra reservada var, de variable, ou seja, algo que varia, dê um nome qualquer, isso aqui é a abreviação de string, então ele botou str, e atribuiu um texto, um tipo texto, um valor do tipo texto, a essa variável, e ele te mostra o resultado aqui do lado. E aí você tem alguns recursos do Playground, que eu acho incríveis, que o primeiro é o Quick Look. Você clica e ele te mostra o resultado um pouquinho maior. Isso é ótimo para quando você cria alguns tipos mais complexos, ele só te dá o nome do tipo aqui, e quando você clica, ele te dá mais detalhes do tipo. Ou você pode colocar direto na linha de código, aqui embaixo, e continuar programando. Calma aí que ele vai... Opa, let alguma coisa do tipo string. Vamos ver se ele vai colocar aqui. E ele computou embaixo. Então você tem o resultado e continua com o código embaixo. Vou fechar aqui e não sei se vocês se lembram lá do início da aula, quem chegou agora, eu reviso isso também. Nós vamos falar de 3 tópicos usando o Playground. O primeiro deles é tipos de dados, depois nós vamos falar de constantes e variáveis, e por fim, explorar os tipos básicos da linguagem. Então vamos começar com tipos de dados. Bom, o que são tipos de dados? O que é um dado? Um dado é uma informação. Tá. Existem diversas informações no nosso cotidiano. Como que a gente representa número? Aí a gente entra no computador, vai ler. O que a gente lê? A gente lê um texto, tá? Aí tem os arquivos do nosso computador, que é um file. Então, a gente tem várias formas de categorizar uma determinada informação, um dado. Então, no Swift não vai ser diferente. A gente vai ter um tipo que vai categorizar número, um tipo que vai categorizar texto, um outro tipo que vai categorizar uma cor, e assim por diante. Vamos começar aqui, por exemplo, eu digito o número 1. O número 1 a gente chama de literal. Toda literal é um valor que a gente digita direto no código. Então isso daqui é uma literal. Comentando aqui. Só botar aqui para vocês saberem onde é que eu estou. A gente está falando de tipos de dados. Tá. Então aqui a gente definiu uma literal que é o número 1. A gente vê ali do lado. Isso daqui é um tipo inteiro. Um int. Tá. Agora um tipo texto. Renan, vamos lá. Embaixo do lado. Isso aqui é um tipo texto. A gente representa o tipo texto em Swift, entre aspas. Se a gente quiser somar dois números, a gente vai ver operadores aula que vem. Não só esse, mas muitos outros. Não só operadores da matemática, mas operadores que facilitam a programação. Então aqui a gente somou 1 mais 1, deu um outro inteiro, que é o número 2.
E 2.5, que é um tipo float ou double, dependendo da precisão. Poderia colocar 5, 6 e assim vai. Tudo isso daqui são valores literais que são... Por que eles são literais? Porque a gente especifica ele direto no código. Eles são valores momentâneos. Eles só existem nessa linha. O 1 só existe na linha 9, na linha 10 ele deixa de existir. Renan só existe na linha 11, depois ele deixa de existir. Tá, então se ele deixa de existir logo em seguida, como que a gente pega esses valores de determinados tipos e usa eles pelo código? Cria no início e usa até o final. Aí entram os conceitos de programação chamados constantes e variáveis. Todas as linguagens que nós conhecemos, todas as linguagens que existem, trabalham com esses conceitos de alguma forma. Existem linguagens que não têm o conceito de constante, só de variável. Em Swift não é o caso. Em Swift nós temos os dois conceitos. Constantes são aqueles valores que, definido uma vez o seu valor, você não pode mais alterar. Isso evita erro pelo código. Se você define um valor e ele é alterado sem querer, é porque ele deveria ser uma constante. Então, não era para ter declarado como variável. O Swift ele te sugere isso algumas vezes. Então, agora vamos ver sobre constantes e variáveis. Tá. Então, aqui os valores existem de forma momentânea, esses valores literais. Nós vamos agora criar uma constante através do prefixo let. Let você define constante. Var você define variável. Então, uma constante chamada linguagem que vai receber Swift. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Eu criei uma constante chamada linguagem, posso dar qualquer nome, desde que não comece com número, com símbolo, ou seja, uma palavra reservada. Por exemplo, não podia dar aqui o nome de import, que import é uma palavra reservada. Então, digito linguagem e atribuo um valor que é uma string. É um tipo texto. E atribuir a linguagem. Então, agora eu posso usar a linguagem pelo resto do meu código, que ela vai continuar existindo. Então, é mais ou menos essa ideia. Você cria uma constante ou variável para armazenar um valor e usar ele pelo resto do seu código, para você guardar um valor. Então, se eu chegar aqui e tentar atribuir à linguagem um novo valor chamado Objective-C, ele vai chiar aqui, ele vai dar um erro, falando que não pode atribuir a valores do tipo let linguagem. Quer dizer, a linguagem, que é uma constante, um let, um valor diferente. Porque é uma constante. Se eu viesse que colocasse var, aí sim ele ia deixar. Vamos ver? Pronto. Ele permitiu atribuir o valor. Mas o ideal é deixar como let, porque a tendência é que o Swift assuma o lugar de Objective-C em alguns anos. Então é correto a gente definir como constante e nunca mais mudar para Objective-C. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui agora, então, uma variável chamada nome participante, que recebe Rafael. Um dos nossos participantes hoje, um dos nossos alunos. Rafael, eu acho que eu escrevi certo. Desculpa se eu escrevi errado, eu que não estou conseguindo ver aqui os nomes. Mas isso daqui eu só queria ressaltar com vocês que não é obrigado colocar esse P maiúsculo. Mas quando você compartilha o código com os desenvolvedores, foi convencionado na programação em geral que nomes de variáveis, você começa com inicial minúscula e todas as palavras subsequentes dessa variável são com inicial maiúsculo. É só uma boa prática da programação, para que o código fique legível a outras pessoas. Tá, então aqui eu criei uma variável e atribuí Rafael. Em seguida eu vou verificar nome participante, mas eu não vou escrever tudo. Eu vou clicar Tab, depois que ele me sugerir, e ele imprime para mim. É um recurso não só do Playground, mas do Xcode também, que ele autocompleta para você, que era um recurso que na antiguidade a gente não tinha, nos primórdios da programação. A gente programava tudo em bloco de notas, aí depois embutia o compilador, fazia um monte de bruxaria lá por trás, para o negócio funcionar. E se desse erro, a gente tinha que rastrear onde estava o erro. Ainda bem que eu não peguei essa época.
Mas hoje nós temos ambientes de desenvolvimento e essas ferramentas que nos facilitam programar, através de recursos como verificar erro, como foi o caso daqui, autocompletar coisas que a gente escreveu previamente e assim por diante. Sugerir correções. Bom, agora, já que eu declarei como variável, eu vou modificar o nome participante para um outro. Outro participante nós temos aí, Tiago. Tiago, lembrei agora. Tiago, e mudou. Então, o nome participante deixou de armazenar Rafael, e agora nós temos um novo participante, que é o Tiago. E assim por diante. Então, a gente está vendo nessa aula como armazenar um único valor, do tipo string, por exemplo. A gente poderia armazenar inteiro, que a gente vai ver daqui a pouco. Na aula seguinte, a gente vai ver como em única variável armazenar vários valores do mesmo tipo. Mas aqui, ou um ou outro. No caso, a gente sobrescreve Rafael. Então, Rafael deixa de existir e passa a existir Tiago dentro da variável. Bom, então vamos imprimir de novo o nome participante, tab, imprimir o Tiago. Isso a gente está trabalhando com strings. Vou botar aqui, tipo string. Se você clicar, pressionar Ctrl, o botão Ctrl do teclado do Mac, Ctrl não, Option, perdoe, você pressiona Option, aí vem com Trackpad e clica em cima. Ele vai te dar mais informações dessa variável ou constante, no caso que você criou. Ele te diz que linguagem é uma constante e que é do tipo string. A gente vai ver esse conceito daqui a pouco, chamado inferência de tipo. Você não precisa dizer o tipo da variável. Swift define para você, infere qual é o tipo. Bom, vamos ver como é que se trabalha com tipos inteiros. Vamos criar uma variável chamada idade. Tá? Essa variável idade, vamos botar uma idade qualquer, 15 anos. Em seguida, nós vamos imprimir. Ver se ele está imprimindo o valor correto. 15, certinho. Mas eu poderia chegar aqui e somar um valor literal, 10. E Swift nos permite fazer isso porque 10 e idade são valores do mesmo tipo. Então, Swift a gente chama de linguagem fortemente tipada. Ou seja, você só pode operar com valores de tipos idênticos. E isso é bom, porque não vai ocorrer um erro inesperado no meio do código onde você tentou somar, por exemplo, um texto com o número 1, porque não faz sentido isso. Se eu tento somar aqui um texto, ele vai dar erro, são tipos incompatíveis. Então, não é possível. A gente pode chegar aqui e somar 10. Ou atualizar a idade. Para a idade, o cara fez aniversário. Idade mais 1. Idade agora é 16, vamos imprimir seu valor. Opa, vamos lá, idade 16. Bom, é mais ou menos isso, pessoal, sobre os valores, sobre os tipos fundamentais de Swift. Nós, não de tipos fundamentais de Swift ainda, o string inteiro são tipos fundamentais, nós vamos ver mais alguns agora, o double e o tipo booleano. Isso é só para vocês verem como o Swift lida com tipos de dados. Enquanto eu vou ajeitando aqui, alguém tem alguma dúvida até então? Ana, se tiver, pode mandar aí para mim. Opa, temos Só sim. vou... A Tá, Islã então está mandei. perguntando. Dá uma olhadinha, Renan. Você quer que Tá, eu deixa fale para eu... você? Acho que eu consigo ver. Deixa só... Não. Eu Deixa eu passo para ver... ti, sem problema. Vamos Não, lá. beleza. Como eu faço para exibir o número da linha de código? No meu não aparece esses números. Ah, esse número na lateral aqui, né? Qual é o número da Não linha? aparece? Uhum. Hum, Tá, vamos lá então. Você está usando o Xcode 6.4, né? Porque eu não Isso. sei se você pode tentar uma opção. Editor, deixa eu ver o que eu acho. Aqui, em Editor, você vem em Execute Playground para forçar ele a executar. Ver se ele vai executar os valores. Vê se você também tem essa aba daqui aberta. Acho que também não tem nem como fechar. Vou tentar expandir aqui para a esquerda. Bom, faz uma tentativa, E aí? Islã. Se, Hum, se não rolar, a gente dá uma pesquisada aqui para você
Porque interessante, acho que o meu não está rodando agora, porque senão fica muito sobrecarregado, né? Sim, Mas no meu eu lembro de é, aparecer os números. Talvez seja uma opção. Vamos vendo. certo. E aí, Aslan, conseguiu agora? Só para Funcionou? só para você conseguir acompanhar a gente. Porque às vezes é um erro no Playground, que o Swift não reporta que você às vezes escreveu alguma coisa errada ou uma coisa do tipo, ele não reporta. E aí ele nem executa. Então, às vezes é preciso voltar um pouco e dar uma olhada. Ou tentar parar em alguma linha de código e dar um Enter para baixo para ver se ele vai computar. Dá uma confirmação em Aslan para ver se está funcionando, que se até o final não funcionar, a gente ao final aí entra em contato com a gente e a gente resolve. Ah, beleza, ele disse que ainda não tá, mas então eu vou pesquisando aqui, Renan, e a Não, gente fala no beleza. final. É, E qualquer coisa a gente mas vê. o Swift só não corrige o nome da pessoa, né? Que você criou uma variável chamada Rafael. O nome do participante está Rafael, Renan. Ah, foi mal, O Rafael. Rafael É, mas ficou isso super não tem educado, nem problema. falou É, nada. foi mal, desculpa. Tá, beleza. Mas assim, só mais uma dúvida, o Aslan, tipo, o seu arquivo Playground, ele tá limpo? Limpo, limpo, ou você já digitou as mesmas coisas que eu digitei? Porque você pode tentar, copia isso daqui tudo, e aí exclui, vê se ele vai pelo menos rodar o Hello Playground. Se estiver rodando, você copia de novo e vê se tem algum erro no que você escreveu. Porque se for isso, é algum erro no que você escreveu mesmo. Então, copia isso daqui tudo, dá um Ctrl C, Command C no caso, tira, vê se ele vai computar pelo menos essa linha, aí dá um Ctrl V de novo e tenta achar o erro, tá bom? Eu vou prosseguir aqui, tá? A gente ganhar tempo aí pro final. Certo, eu vou voltar aqui, deixa eu minimizar essa tela. Cadê? Ah, tá aqui, vou expandir de novo. Não, não assim. Assim, vamos lá. Certo, então nós vimos, pessoal, tipos de dados, constantes e variáveis. Vamos mexer com alguns tipos nativos da linguagem. Os tipos básicos. Tipos básicos de Swift, os chamados tipos fundamentais. Que na maioria dos nossos programas nós vamos utilizar. Então nós já vimos o inteiro, nós vimos o tipo string, nós vimos também, nós vamos ver agora o double, para trabalhar com valores com ponto e vírgula. Temos o float também, que é a mesma coisa, só que com uma precisão menor. O bool e assim por diante. Vamos começar então. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos começar pelo que a gente está acostumado com o string. Para eu introduzir vocês ao conceito de inferência de tipo, que é um recurso incrível da linguagem e que poupa a gente, já às vezes, de muito trabalho, hoje de ficar procurando por erro de forma desnecessária. Então, vou criar uma variável chamada, como eu já criei nome antes, tá vendo? Você não pode criar duas variáveis com o mesmo nome. Deixa eu ver aqui se eu criei. Não, não criei. A primeira vez? É a primeira vez. Depois eu vou criar outro nome. Aí eu vou ter que criar com outro texto, senão ele não deixa. Tá, então, uma variável chamada nome. Eu vou atribuir Rafael, dessa vez eu vou escrever certo. Vamos lá. Rafael, isso aí. Bom, aqui a gente não especificou tipo em momento nenhum, mas quando a gente atribuiu entre aspas, ele sabe que é um tipo texto. Então, clicando com option, te diz que é um string. Isso a gente declarou o tipo, a variável, e o tipo foi declarado implicitamente. A gente poderia chegar explicitamente, dois pontos, essa variável, eu estou dizendo que ela é do tipo string. Então, por exemplo, se eu tiro aqui e faço essa declaração, eu crio uma variável do tipo string que só pode armazenar valores do tipo string. Ou seja, daí para frente, se eu tentar chegar em nome e atribuir 10, eu não posso. Porque eu disse que nome é uma variável para armazenar valores do tipo string. Se eu colocar nada, o primeiro valor que eu atribuir, por exemplo, 10, vai ser o valor vai ser o tipo dessa variável até o fim do programa. Mais ou menos assim. Então vamos lá, nome, Rafael. Rafael. Isso. Então aqui, conceito de inferência de tipo, com algo que nós já estamos acostumados. E aí, como é variável, a gente pode mudar se quiser. Vamos criar agora uma variável chamada luz
ligada, onde a gente vai verificar se a luz está ligada ou desligada em algum momento do nosso código. Vamos declarar o tipo explicitamente chamado bool. Daí para frente, a gente quer dizer que a luz está ligada, então a gente atribui verdadeiro. Chegou um determinado momento do nosso código que a gente quer apagar a luz. Luz ligada a false, então agora a luz vai ficar desligada. Aqui está tudo sequencial, então uma hora ela vai estar ligada, outra hora vai estar apagada, mas através de um raciocínio sequencial. Na próxima aula a gente vai ver como criar estruturas do tipo: se isso acontecer, ligue a luz. Caso contrário, desligue. Aqui não, aqui a gente está mudando os valores sequencialmente. A gente vai ver como criar uma dinâmica melhor a partir da próxima aula, usando estruturas de repetição, condicionais. Vai ser super interessante. Então, mas aqui também, por causa do conceito de inferência de tipo, a gente poderia retirar bool e inicializar. Inicializar é um termo que a gente usa quando a gente dá um valor inicial no variável que a gente acabou de declarar. Se a gente faz isso daqui, nós dizemos que nós estamos declarando uma variável luz ligada do tipo bool. Se nós fazemos isso daqui, true, vou tirar isso aqui. Estou dizendo que eu declarei uma variável luz ligada e inicializei ela com valor true. Quando você o que significa inicializar uma variável? É preparar ela para ser usada pela primeira vez. Esse conceito de preparar algo para ser usado pela primeira vez, a gente vai usar muito daqui para frente, quando a gente for falar de inicializadores. Inicializadores são estruturas responsáveis, você não precisa se preocupar com isso agora. Inicializadores são estruturas responsáveis por preparar uma variável ou constante para ser usada pela primeira vez. Você prepara um valor para ser usado pela primeira vez no seu código. Tem várias formas de a gente fazer isso. Eu vou mostrar mais uma opção daqui a pouco para vocês além dessa, porque aqui a gente atribui um valor literal. E a partir desse valor literal, a gente tem esse valor para ser usado pela primeira vez. Mas tem outras formas, eu já mostro para vocês. Tá. Então a gente viu aqui inteiro, a gente viu string, bool. Vamos dar só uma olhadinha em double. Outro nome. Como eu já disse que existe nome, eu não posso criar nome de novo. E vou colocar Thiago. Nessa aula eu só estou monopolizando esses dois, pessoal. Na próxima aula eu prometo que eu uso outros alunos de exemplo. Tá? Tá. Outro nome recebe Thiago. Só para mostrar para vocês aqui que eu não posso ter duas variáveis com textos diferentes. Então agora eu vou criar uma variável chamada valor aproximado, que recebe 10. Aproximado porque a gente quis arredondar. Outra coisa, a gente pode vir aqui e definir explicitamente ou não tem problema, dá no mesmo. E chegar depois, valor adicional do tipo double, que é onde a gente vai atribuir 0.5. O que a gente quer fazer agora é somar esses dois valores. Aqui a gente vai abordar um conceito, não vou entrar muito em detalhes dele, ele está na apostila que eu vou mostrar para vocês como vocês vão acessar ela, de conversão de tipo. Eu falei um pouco antes que Swift é uma linguagem de tipagem forte. Ou seja, se eu tentar somar valor, ele vai dar aqui o autocomplete, valor adicional, mais valor aproximado, olha só, ele não vai deixar. Porque uma é do tipo inteiro e outra é do tipo double. Então eu tenho que decidir. Ou eu converto o tipo double para inteiro, ou eu converto o tipo inteiro para double. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver, vamos converter o inteiro para double então. Valor aproximado, a gente converte ele da seguinte forma. Isso aí, 10.5. Eu não queria falar sobre esses conceitos com vocês no início, mas é bom já ir preparando sobre inicializadores. Isso daqui, eu posso falar em termos mais básicos para vocês, que a gente está convertendo um valor do tipo inteiro
para um valor do tipo double. Mas quando a gente coloca o nome de um tipo, seguido de abre e fecha parênteses e no meio algum valor, a gente está usando o inicializador desse tipo. Ou seja, aqui a gente está criando um novo tipo double, passando um tipo inteiro. Então agora não é mais 10, é 10.0. E ele permite fazer essa operação. Então é mais ou menos essa ideia que eu quero passar para vocês. Vocês terem em mente que aqui a gente converte um valor, mas por trás ele está criando um valor do tipo double. Não precisa se preocupar em detalhes sobre isso, só ter em mente que isso daqui é uma conversão de valores para poder realizar uma operação. Na apostila vem dizendo com detalhes como é que isso funciona e ao final eu mostro como é que vocês acessam. Tá. Bom, pessoal, até aqui eu vou dar uma pausa, tá? Ainda tem mais um pouquinho de prática. Ana, alguma dúvida aí do pessoal? Opa, Caso não conseguiu resolver o problema. ele conseguiu. Ele Ah, conseguiu. maravilha, Maravilha, maravilha. né? Então, muito bom. Certo, e alguma dúvida? Nada? Posso prosseguir? Ele conseguiu que o Marco deu a dica aqui, pessoal. Quem tiver com o mesmo problema, o Marco achou o caminho das pedras aqui. Poxa, Marco, valeu mesmo, hein? Vai na aba Text Editing, né? Que tem dentro de preferências, né? Uhum. Xcode na barra de menu. Pode seguir, Renan? Isso, Ah, preferências. não, beleza. Isso, não, por Preferências. favor, mostre, por favor. Xcode, Ó, preferências. tá, text Aí, editing. Text Editing, Uhum. isso. Certo. Aí tem um marcador ali, Line Numbers. Show Line Numbers. Aí você marcar, porque o dele estava desmarcado. Calma, ele estava perguntando dos resultados ou dos números à esquerda? Ah, eu acho que era essa questão, assim, acho que você interpretou como Poxa. o número da direita, né, Renan? Eu Agora eu também tô. interpretei com o número da direita, foi mal. Não, Foi mal. O Marco captou aqui. Não, mas valeu mesmo, Marco, é isso aí, é isso aí. Eu Beleza. também costumo usar sempre com esses números para projetos grandes, é bom se guiar. Você fala para outra pessoa, está na linha tal. Ela não fica procurando, contando, ela vai direto naquela linha. É muito bom isso daí. Aí também tem uma ideia de se você está escrevendo muito. É, tá, então vou prosseguir aqui, pessoal, já que ninguém tem dúvidas. Espero que vocês estejam entendendo. Se eu estiver correndo, fala, você está correndo. Eu vou mais devagar. Se eu estiver indo devagar, fala, vai mais rápido. E vamos lá. Para finalizar, aqui até agora a gente viu tipos básicos, bem básicos mesmo. Inteiro, string, double, float, bool. Eu quero entrar em um tipo que está lá no UIKit, que eu importei, que o próprio Playground já importou lá em cima. É um tipo chamado UIColor. Já vou mostrar ele para vocês. Deixa eu só comentar aqui que a gente agora vai falar de outros tipos, que eu costumo chamar, tá entre aspas, porque não é oficial isso, eu chamo de tipos complexos, com base no que eu estudei na faculdade de tipos de outras linguagens. Por que ele é complexo? Porque ele é composto de tipos básicos. E vocês vão ver por quê. Até agora nós vimos qual a finalidade de tipos de dados. É representar um dado na programação. A gente viu como representar números, tanto com casas decimais como inteiros, como representar verdadeiro e falso, representar texto. Agora, como é que a gente representa uma cor, que é algo um pouco complexo, não é? Não complexo de se entender, complexo de ser estruturado por trás das cenas, complexo de ser montado, complexo porque trabalha com outros tipos. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a cor, eu vou mostrar aqui para vocês que o UI Color, ele é um tipo do framework, aquilo que eu disse lá em cima. O UIKit, ele é um framework que, o UI Color é um tipo do framework UIKit para representar cores. Então, se você precisa de alguma cor na sua aplicação do sistema, linguagem Swift que ele te oferece, você usa o UI Color. Então, vamos ver aqui como é que a gente lembra que eu falei de preparar um valor para ser usado pela primeira vez? É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma cor para ela ser usada pela primeira vez. E para isso a gente precisa de um inicializador. O UIColor, na documentação da Apple, que eu posso mostrar ao final para vocês como que vocês podem estar conseguindo isso. E aqui ele vai dar um autocomplete irado para a gente, olha só.
abre parênteses, ele mostra todos os inicializadores que você pode usar para criar uma cor. O mais fácil de entender nesse caso, para eu passar para vocês, é esse inicializador que precisa de 4 parâmetros. Parâmetros são valores que você passa para compor um outro valor. Nesse caso aqui, eu vou criar uma cor do tipo UIColor e vou passar como parâmetro 4 valores do tipo float. Não precisa se preocupar com esse CD, que o CD float e o float são bem parecidos. Só ter em mente, por enquanto, que isso é um tipo float, onde eu vou passar 0.5, a cor vermelha, para a cor verde, a tonalidade do verde, eu vou botar também 0.5, o azul 0.5 e o alfa, se eu não me engano, está na documentação da Apple, não lembro se era isso que estava escrito, que o alfa, eu acho, se eu não me engano, é para a tonalidade de se é mais escuro, se é mais claro, mais preto ou mais branco. E varia, e todos esses valores na documentação está dizendo lá, variam de 0.0 a 1.0. Então aqui eu vou botar o máximo, 1.0. E vamos ver qual cor ele vai gerar para a gente. Olha aqui, na hora. Aí eu clico no Quick Look. Ele mostra para a gente a cor cinza que a gente criou. Vamos ver o que aconteceria se a tonalidade do azul eu colocasse 0.75. Seria uma cor meio roxa. Acho que é roxo, azul, não sei. Não sou muito bom para dizer qual cor é essa. Ou qualquer outra cor. Ou eu posso também colocar aqui, eu vou criar uma linha de código, para ele poder mostrar esse valor, eu vou digitar alguma coisa, né? E ele mostra na linha de código o valor. Eu esqueci de mencionar no início, para quem não sabe, essas cores do UIColor, elas são criadas com base no RGB. RGB, cor vermelha, verde e azul. Porque tem um princípio que diz que a partir dessas 3 cores básicas, você consegue formar qualquer outra cor. Então é mais ou menos isso. É um inicializador de UIColor que fornecendo as 3 cores, as tonalidades, as intensidades de cada uma dessas cores básicas, você consegue, e também definindo o alfa, você consegue criar uma cor qualquer da paleta de cores do RGB. Mas tem uma forma mais fácil, que a Apple gosta de facilitar a nossa vida. Então, na documentação, ela nos diz que existe um método. Eu já vou dizer para vocês o que é um método. Vocês vão ler lá. É um método chamado Green Color, onde você já cria uma cor verde de cara, sem precisar saber essas tonalidades. Eu quero usar uma cor verde no meu programa. Então vou lá, uicolor.greencolor. Vou mostrar como é que vocês fazem isso. Então, vamos falar de métodos. Método é uma ação de um tipo. Não precisa, vou falar de novo, não precisa se preocupar com isso, inicializador, método e propriedade. Todos esses conceitos a gente vai falar incansavelmente nas próximas aulas, porque são importantes. Todo tipo da Apple tem esses 3 conceitos embutidos, que é algo que você vai estar usando com frequência. O método ele é sempre representado com abre e fecha parênteses. Você coloca o nome do tipo, ponto, e aí você completa com o método. Então, isso daqui é uma ação do tipo, pertencente ao tipo UIColor, que gera uma cor verde, sem você precisar inicializar dessa forma. Ele já retorna um valor do tipo UIColor. Como vocês podem ver aqui, gerar uma cor verde, então. Nova cor, recebe UIColor, ponto, ó, todos os métodos de UIColor ele nos sugere aqui. Então vamos começar a digitar Green Color. Fechou? Vamos esperar ele aí, verde. E ele já dá os valores de vermelho, verde e azul que a gente precisaria usar. Bom, é mais ou menos essa a ideia, pessoal. A gente viu os tipos básicos. Nós vimos também um tipo complexo que é o UIColor, onde a gente forma ele a partir de 4 valores do tipo float, o CD float. Se vocês quiserem pesquisar, é só digitar CD float, class reference no Google, e a primeira página é a documentação explicando o que ele é. E é isso que eu quero motivar vocês a fazerem a partir dessa aula e para as próximas.
A gente vai estar estudando o Core Image no final da próxima aula. Eu vou ensinar como é que vocês pegam a documentação para estudar. Porque assim, é 1h30 de aula que a gente tem. Eu queria passar muito mais coisas para vocês, mas não vai dar tempo. A ideia é eu conseguir passar o máximo possível e eu conseguir dar as ferramentas para vocês explorarem e trazerem dúvidas para a gente ao longo da semana. Eu vou também mostrar os meios depois onde vocês podem estar postando essas dúvidas. E só uma palhinha do que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com imagem. Então tem um tipo, por exemplo, para importar uma imagem, que é o UI Image, que a gente faria o seguinte: let imagem recebe UI Image. Não vai dar para fazer aqui porque ainda não importei a imagem. E entre aspas, a gente coloca o nome do arquivo, que é a imagem, arquivo, ponto, a extensão dele. Por exemplo, se é PDF não, imagem PDF, imagem JPEG, e assim por diante. E assim, a gente consegue importar a imagem e mostrá-la aqui. Então, esse tipo é responsável por carregar uma imagem no nosso código. E a gente vai ver isso na próxima aula. Só para finalizar essa parte prática, lembra quando eu falei para vocês que aqui é uma forma que a gente tem de parar um valor do tipo string para ser usado pela primeira vez? Então, tem uma outra forma de a gente fazer isso, como a gente fez aqui com o UIColor. Aqui a gente atribui um valor literal, que é Rafael, um texto, a nome. Beleza. Vou colocar aqui embaixo. A gente poderia fazer da seguinte forma: var nome recebe. Vamos ver os inicializadores de string para criar um texto. Tem um onde você tem que fornecer uma outra string. São muitos aqui, não vai dar para eu ficar procurando todos. Mas eu vou colocar aqui, vou fornecer a string Thiago. Vamos lá. Vou criar um outro valor para nome. Vamos ver se vai dar certo. Deu erro por quê? Isso daqui, esse inicializador, é para você preparar o valor para ser usado pela primeira vez. Mas eu já... não, que o problema é aqui, pessoal. Eu estava redeclarando. Foi bom ter acontecido isso para vocês saberem que no Swift você não pode redeclarar variáveis. Uma vez declarado, você usa ela pelo restante do código. Então aqui eu vou atribuir um novo texto nome. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou chegar aqui, string Rafael. Pronto, é o mesmo efeito. Aquela forma de atribuir um valor literal, como acontece aqui, por trás da cena está acontecendo isso. É uma sintaxe, essa daqui é uma sintaxe, uma forma de escrever mais simples. Isso os tipos fundamentais possuem. Os tipos complexos não. Os tipos complexos é preciso você ver o inicializador, qual é, usar. Isso a documentação diz sem problemas. Bom, pessoal, da parte prática que eu queria mostrar para vocês é isso por hoje. Eu vou deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Calma aí, vamos na ordem, pessoal. Primeiro de tudo, vocês têm dúvida? Alguma pergunta sobre agora? Vamos lá, Deixa eu ver pessoal. aqui. Temos dúvidas aí? Alguém quer falar? Além de escrever, né, as perguntas, vocês podem falar também, é só levantar a mãozinha. A gente acabou fazendo uma parte inicial, né, da aula bem conceitual e essa segunda metade ficou mais compacta, assim, né, de bastante conceito na prática, né? Então, muita coisa, talvez vocês estejam vendo pela primeira vez, então não se assustem. Então, podem perguntar e conforme a gente for praticando mais, vai ficar mais no sangue, assim. Então, tô vendo aqui, ó, Rafael falou que tá tranquilo, ó, muito bom. Beleza. Não, pô, beleza, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, como o tempo já estourou aqui, e eu queria falar do Xcode para vocês com muita calma, eu prometo que no início da aula seguinte, que a aula seguinte tem menos conteúdo, é mais prática, então a gente já pode começar direto no Xcode para eu mostrar para vocês. Então, vamos fazer o seguinte. O final dessa aula que eu apresentar o Xcode, os arquivos,
Prometo que no início da aula seguinte a gente já começa falando de Xcode, porque agora eu quero mostrar para vocês onde partir depois disso tudo que eu mostrei para vocês. Onde que vocês podem buscar por mais informação, onde vocês podem mandar dúvida para a gente, como vocês baixam o livro da Apple. Só nisso a gente já deve levar um bom tempo. Então, Ana, não tem mais dúvida aí o pessoal não. Se tiver, ó, ainda tem tempo aí para a gente ver. A gente começou um pouquinho depois, né? E ó, tem uma dúvida aqui do Aislan. Renan falou sobre a documentação da Apple. Onde que está essa Beleza. documentação? Muito boa pergunta. Certo. É isso que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo ver o Safari? Estamos Só sim, um sim Renan. aí eu já Manda começo. ver. Tá, então vamos lá. Vou vir aqui. Lembra que a gente viu o UI Color? Vou digitar no Google. Coisa simples. Digitar qualquer tipo que eu queira pesquisar. Cliquei em UI Color. O primeiro link, ou qualquer link que esteja escrito Class Reference, começa com developer.apple, não sei o quê, é uma página da documentação da Apple. Então a gente vai abrir aqui. Deve demorar um pouco porque minha banda está sendo compartilhada também com a conexão do GoToWebinar. Enquanto abre, eu vou falar para vocês que, além disso, tem um ponto base, um ponto de partida para essa documentação, que é a biblioteca padrão. Já mostro em seguida, deixa ele só carregar aqui para não ficar muita coisa. Vamos lá, só abrir aqui já outra aba. Aí, abriu. Então, a estrutura da documentação da Apple é mais ou menos essa, pessoal. Você tem aqui título, você tem aqui de quais outros tipos ele herda, esse é o conceito de orientação a objetos que a gente vai falar nas próximas aulas, os protocolos com o qual ele conforma, também vamos estar falando um pouquinho disso depois, a partir de qual versão do iOS isso ficou disponível, qual framework que você precisa importar para usar, só o UIKit você já pode ser usando no seu código. Aqui uma descrição do que é o UI Color, está em inglês, mas toda a documentação da Apple, como eu disse, segue um padrão. Então, se você consegue entender bem uma, as outras você vai tendo mais facilidade. E para quem não sabe inglês, é uma ótima forma de começar a aprender inglês, exercitar o inglês. Você vai vendo aqui, tem dúvida, pergunta para a gente. Tem dicionários online, tem bastante coisa que vocês podem ver. Então, vai ser uma forma de aprender programação e inglês ao mesmo tempo. Alguns conceitos de programação em inglês. E sempre que eu for passando o conteúdo para vocês, eu vou tentar passar o termo em inglês para vocês pesquisarem também. Certo? Aí aqui, como eu falei, lembra que eu disse que vocês teriam que ter em mente sempre a partir dessa aula, mas não procurar se aprofundar muito ainda e ficar preocupado de não estar entendendo, é o conceito de inicializadores, propriedades e métodos. Vamos lá. Tudo na documentação que tiver com init é um initializer, é um inicializador. Então, por exemplo, aqui, ele te diz como você inicializa um objeto do tipo UIColor. Objeto você não precisa dizer que é um objeto, diz que é um valor, pronto. Igual eu disse na aula de hoje para vocês. Como você inicializa um valor do tipo UIColor? Ele te dá vários inicializadores. E quando você clica, ele te dá a informação, ele fala o que esse inicializador faz, os tipos dos parâmetros que você tem que passar, o que cada parâmetro representa, o tipo do valor que é retornado, o que você precisa importar, a partir de qual versão ficou disponível, e toda a documentação segue esse padrão. Aí por diante, tudo que está assim, com esse abre e fecha parênteses, são métodos. Tudo que está com property do lado é uma propriedade. Propriedade nada mais é do que uma característica daquele tipo. Então, por exemplo, você criou uma cor. Você quer retornar essa cor para trabalhar no código. Você usa a propriedade seed_color. Ele te retorna a cor com a qual você está trabalhando, mesmo sem você saber qual é a cor no Xcode, por exemplo. Então, e aí ele te diz se a propriedade, com esse get, ela também pode ter um set. Quando uma propriedade ela possui um get, quer dizer que você só pode usar o valor dela para alguma coisa, mas você não pode alterar ele. Se você tem um set, é porque essa propriedade que a Apple disponibilizou para você, você pode tanto usar o valor dela à vontade, quanto modificar o seu valor. Pessoal, é mais ou menos isso a documentação. Eu vou abrir só mais uma aqui para vocês verem, por exemplo, UI Image. Mesma coisa, UI Image Class Reference. Enquanto está abrindo, eu vou abrindo aqui
o ponto de partida que eu disse para vocês é o Swift Standard Library. A biblioteca padrão de referência de Swift, ela ainda está em fase beta, porque ela está atualizada ao Swift 2.0, que ainda está em fase beta. Daqui a pouquinho já está público. Então, se vocês forem usar o Xcode 7, essa documentação já está atualizada. Enquanto abre aí, eu vou voltar para cá, não carregou. Vamos voltar para cá, nada ainda. Logo em seguida também eu vou estar mostrando o livro para vocês. O livro da Apple, onde vocês baixam. O Ghost Web deve estar pegando minha conexão toda, toda a minha banda para cá. Vamos lá. O GoToWeb não Também, tá continuo vendo se nativo alguém pra postou ordem. alguma dúvida. O Renan, qualquer coisa a gente Tá manda para o pessoal complicado. depois, né? Qualquer coisa a gente manda. Então eu vou fazer o seguinte, tem só umas 3 coisas que eu quero falar. O pessoal tá Vamos com ver se ao energia final ainda, carregou. pessoal? A gente está passando um pouco mais aqui, né? Então, a gente começou um Só para pouquinho vocês. depois, né? A gente começou mais ou menos umas 8h10, esperou uma galera chegar, né? E então, ó, a gente passou oficialmente 5 minutos do início. Se eu quiser que eu pare de falar, pode falar, ó, cansei por hoje, você parou, aí eu paro por aqui, a gente continua na seguinte. Vamos lá. Certo, pessoal, eu falei também eu já volto lá naquele assim carregar, então eu falei dos lugares onde vocês podem estar postando dúvida, que a gente vai ter um prazer imenso em responder, a gente adora isso. É um hobby nosso. Tá. Aqui a gente tem a comunidade que a gente estruturou para vocês no Discord. Nada mais é do que um fórum, uma comunidade de discussão, onde não só a gente, mas vocês podem estar criando tópicos para discutir com a gente. Eu descobri isso, achei interessante. Compartilha com a galera, pode vir aqui criar um post, ou manda para a gente cria, ou você quiser criar, pode criar. Tem dúvida, posta aqui. Procura se tem algum tópico que você achou interessante, queira comentar. Está tudo aqui na comunidade, então é só criar uma conta, usar. É um passo simples, se não me engano. É só nome, e-mail, data de nascimento, senha, alguma coisa assim. É super rápido. Aí, a partir disso, você já tem acesso à comunidade. Se quiser postar dúvidas, pode ficar à vontade aí. Um outro meio que a gente tem para tirar dúvidas é aqui na comunidade do Facebook. Eu já vi que muitas pessoas desse curso entraram. Então, essa comunidade oficial, tanto do Swift em 4 semanas, a gente tem que mudar isso daqui, é tanto do Swift 4 semanas quanto do curso Crie Seu Primeiro App, que é esse que vocês estão cursando. E é só você, aqui vai ter uma opção para você entrar, você se registra, a Ana vai aceitar, vocês vão fazer parte. Como vocês podem ver aqui, deixa eu mostrar uma dúvida aqui. Por exemplo, ontem o André Carvalho postou uma dúvida e eu, junto do Petros, a gente estava tentando resolver. Então, pode mandar que a gente se empolga resolvendo essas questões. A gente fica aqui conversando com ele, então tenta isso, tenta aquilo. E é uma forma de vocês aprenderem um pouco mais com a gente e nós aprendermos com vocês também. Entendem? Não é só a gente, não são só vocês que vão estar aprendendo. Essa é uma ótima forma de a gente aprender junto com vocês. É uma comunidade que a gente está criando aqui. Então, não vai ter só eu respondendo vocês, vai ter o Petros, por exemplo, foi ele que tomou a iniciativa ontem de chegar e ajudar o André, aí eu entrei no meio, a gente continuou. Então, tem 200 membros, eu acho, praticamente. É muita gente, então se você tem dúvida, pode postar. Não só eu, mas toda essa galera aí vai estar, a maioria disposta a ajudar. Então, só mandar lá. E mais um detalhe, a gente tem um repositório online, onde a gente coloca todos os arquivos de todos os cursos de Swift para vocês baixarem, testarem. Vocês podem fazer 2 coisas. Vocês podem baixar o arquivo zip, onde vocês vão baixar esse conteúdo aqui todo, tanto do curso Swift em 4 semanas, quanto do Crie Seu Primeiro App. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou entrar para ver o Crie Seu Primeiro App, e eu quero o arquivo da aula de hoje. Então, eu clico em Playground, aula 1. Aí, só para dar uma prévia aqui, vocês podem baixar depois, no arquivo Contents, que ele vai estar mostrando. Nossa querida baleia. E aqui, para vocês verem os conceitos da aula 1, tudo bem explicado. Isso daqui é uma sintaxe de texto, de comentários que a gente usa para criar esses formatos de apostila. Quando vocês baixarem, vocês vão ver isso tudo estruturado, bonitinho.
parte de código, parte de texto, explicando como é que funciona. É mais ou menos isso. Então, o arquivo da aula tem uns desafios aqui, bem simples, mas que vão ajudar vocês a rever o conteúdo, por exemplo, desafios da aula 1. O content, só para dar uma prévia para vocês. E aí tem uns desafios aqui, só para lembrar como funciona. Alguns conceitos que não deu tempo de a gente abordar hoje, tá no arquivo da aula, então vocês podem estudar por lá, qualquer dúvida traz para a gente. E essa é a ideia dessa aula. Vou tentar passar o máximo para vocês, mesmo que seja muito, pra vocês estudarem ao longo da semana, e qualquer dúvida, vocês têm 3 meios. O primeiro é essa comunidade, se vocês puderem dar preferência a ela, seria ótimo. Mas também podem mandar pelo grupo do Face sem problema, ou se quiser mandar por e-mail também, não tem problema, ou chat, ou via chat para mim, eu ajudo vocês. Bom, pessoal, infelizmente não carregou aqui, o outro webinar não está deixando, mas eu prometo que eu mando isso para vocês por e-mail, tá bom? E ao decorrer das próximas aulas a gente vai ter que estudar o Core Image, então a gente vai estudar bem a documentação. Mas é mais ou menos isso. E só mais uma coisa que eu já ia esquecer. Vou abrir aqui no iBooks, o livro da Apple. É a última coisa que eu falo por hoje, prometo. Vocês já devem estar cansados de me ouvir. Acho que vocês já estão com vontade de pegar o Playground e testar isso tudo aqui. Deixa eu cancelar. Tá, aqui eu vou usar o do... Esse daqui. Esse aqui é oficial, o outro é pré-release, ainda está em fase beta. Esse livro você procura só digitar o nome The Swift Programming Language no iBooks. Aí você pode baixar através da sua conta do iTunes. E aqui você tem, por exemplo, qual o tópico que a gente viu hoje? Vamos procurar aqui no índice. O básico, vamos começar pelo básico então. Vamos começar pelo básico. Então ele começa a falar como declarar constantes variáveis. E aí você vê um exemplo aqui. Tudo o que você vai precisar saber está aqui dentro, com mais detalhes do que eu falei. Como você pode e não pode nomear constantes, como você comenta, e aí partindo bem do basicão até o mais complexo. Esse é oficial, é da Apple. Então vocês têm 3 meios. O livro, optem sempre pelo livro primeiro, depois vai para a biblioteca padrão, Standard Library, que eu tentei abrir aqui, minha banda de internet não deixou. Essa daqui. E se vocês quiserem procurar um framework específico, digita no Google o nome do tipo, e o link que tiver class reference do lado, vocês abrem, é a documentação oficial da Apple. Pessoal, então é isso. Se ainda tiverem uma dúvida final, pode mandar. Opa, então já tem dúvida. Vamos ver aqui, o Asla mandou uma pergunta. Entendi direito, ou quando em sua apostila estava se referindo à apostila Mob Geek sobre a documentação da Apple. Vamos lá, Aslan. Essa é uma dúvida que muita gente tem, que a apostila é algo novo. Enquanto vocês pensam se tem alguma dúvida, eu vou abrir um exemplo, que aí vai ficar mais claro. Eu vou abrir aqui minha área de trabalho linda. Por favor, não reparem, fechem os olhos até eu abrir o arquivo. Deixa eu ver aqui, Swift. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Pô, apostila? Como assim apostila? É uma apostila que a Apple permite a gente criar no Playground. E fica bem interativo, e várias universidades nos Estados Unidos usam para ensinar os alunos. Quer ver? Eu vou aqui abrir aula 1, que vocês vão poder estar baixando. Olha, deem só uma olhada. Vou expandir aqui. Fica bem didático mesmo. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque é uma área que eu vou estar querendo me especializar depois, de ensino. Então, pô, isso caiu como uma luva para mim. Pode ser um trabalho de TCC, eu não sei. Para muitas pessoas é uma ótima oportunidade também. Então, assim, é aliar facilidade de ensino com programação. Então, olha essa ferramenta. Você, comentários em cima, código, e aí um trecho onde você começa a comentar. Aula 1, constantes variáveis. Tem a explicação do que é. No meio você tem código, você pode alterar, começar a digitar coisa nova, ver o resultado do lado. Aí continua aqui a explicação, e aí vai. Não é difícil de criar. Só para vocês terem uma ideia da bagunça que é por trás, né? Bem uma bagunça. É fácil de fazer. Você aperta comando 1, não. Deixa eu lembrar aqui. Só para vocês verem o que está por trás disso daqui. Eu vou abrir aqui, clicando nesse botão.
Vamos ver se ele vai abrir para mim. Uhum. Aqui, Render Documentation, ele vai renderizar o que eu digitei em comentário para esse formato aí. Se eu tirar, olha o que está por trás. Através desses pequenos símbolos, a gente cria essas apostilas. Isso a partir do Xcode 6 em diante. É possível. Aí eu clico em renderizar, ele cria as apostilas para gente. Incrível, né? Bom, Ana, já está na hora de eu parar de falar? Como é que é? Ó, Renan, você fica animado, né? Então a gente tem que. Tem uma hora que infelizmente tem que parar, né? O povo tem que dormir, É, tem que tem, trabalhar tem. amanhã. Não, beleza. Mas, pô, ótimo aí, pessoal, as perguntas de vocês. Espero que vocês se sintam à vontade aqui nesse curso para mandar suas perguntas. Não precisa ser só aqui na aula, vocês podem escrever para a gente lá pelos canais que o Renan comentou. A galera, é engraçado que às vezes quando os alunos mandam pergunta no Facebook, a gente está pensando, alguém já respondeu, um colega já respondeu, e rola uma camaradagem, assim, né? É, ontem eu vi a pergunta, demorou 10 minutos, o Pedro já estava ajudando, eu, nossa, então eu vou deixar lá. Aí no meio que eu me meti. Pois é, então é um canal muito legal assim para vocês trazerem suas perguntas lá no Facebook. Eu vi que uma galera não tá ainda, então por favor não deixe de entrar, peçam lá para entrar. Eu tô vendo aqui que o Rafael acabou de pedir para entrar, muito bom, beleza. Vou aceitar aqui, Rafael. Alguém Show de mais, se não bola. tiver, alguns alunos já pediram. Fiquem à vontade, podem se apresentar lá. A gente quer saber mais sobre vocês também. Bom, a gente vai seguir em contato aí nos próximos dias. E se quem quiser acelerar, quem quiser saber mais coisa antes da próxima aula, também fica à vontade, escreve pra gente. Sim, E exatamente. Se alguém quiser se aventurar pelo curso Swift em 4 semanas, só entrar lá no GitHub, como eu mostrei. Vocês têm acesso ao material deles também. Vocês podem baixar e tentar aí, que tem todos os conceitos que a gente ensina aqui, só que um pouco mais aprofundados. Então é só entrar aqui e baixar, não tem problema. opa, beleza, pessoal. A gente manda essa gravação desse vídeo para vocês depois, tá? Foi um super prazer em nome aí do time, o Marco que ficou intensamente aqui, o Marco Túlio estava intensamente respondendo perguntas aqui. Valeu, Marco. Renan, valeu, Renan. É isso aí, vamos nessa, que tem muita coisa boa aí pela frente. Boa noite. Vamos sim, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Espero ver todo mundo lá. Valeu!